Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que nessa noite você venha se libertar do seu próprio eu, que você venha se libertar do seu próprio ego neste momento, amém? Que o nome do Senhor Jesus possa ser exaltado. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade, e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Queremos viver tua vontade, e ao te conhecer, todo meu ser
2, 3. A paz do Senhor, meus queridos. Que o Senhor Jesus, através de sua paz e sua graça, possa permear aí as nossas almas, o nosso espírito, o nosso ser, e nos inundar, né, com essa maravilhosa graça. Amém? Gostaria de deixar aqui um texto para a nossa meditação. Encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, né, que outrora era um cobrador de impostos, um publicano, que posteriormente, após ter tido um chamado da parte do Senhor Jesus, ele torna-se um discípulo para depois tornar um apóstolo. Mateus capítulo 16 e o verso 15 e o 16. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, permita-me pensar, né, sem te enfadar, sem querer em hipótese alguma tornar esse sermão cansativo para o teu coração, mas os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada ela é muito cristocêntrica, não é? No decorrer aí de aproximadamente 1500, 1600 anos, Deus levantara aí aproximadamente 40 escritores para compor aí esses 66 livros, não é? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, é verdade? E num período tão distante, a gente percebe, só para se ter uma noção, o reverendo André, Paulinho que aqui estão, no decorrer desses anos aí, 1500, 1600 anos, Deus levanta pessoas que viveram tão distantes uns dos outros, não é? De culturas diferentes. Exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foram escritos por Moisés, um estadista, um homem que estava sendo preparado para ser ali o faraó do Egito, não é? Mas levantou também um boieiro por nome Amós, né? Cultivador de sicômoros. Levantou um pescador por nome Pedro. Levantou um poliglota por nome Paulo. Levantou um doutor por nome Lucas. E o que me chama a atenção que esses 66 livros, né, embora Deus levantar aí aproximadamente 40 escritores, é obra de um único autor. E quem é o autor? É o Espírito Santo que conduzira esses homens no decorrer dos tempos, não é? Então esses 66 livros perfaz um livro só, né? Porque é obra de único autor, o Espírito Santo de Deus, que direcionara o coração, o espírito e o ser dessas pessoas. E para se ter uma noção como a Bíblia ela é cristocêntrica, no primeiro livro, que é o livro do Gênesis, aponta Jesus como descendente da mulher, ou a descendência da mulher. No livro de Êxodo, o Senhor Jesus ali ele é o Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, Jesus Cristo é o sacrifício expiatório. No livro de Números, o Senhor Jesus ele é a rocha que fora ferida. No livro de Deuteronômio, ele é o profeta. Aleluia. No livro de Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. No livro de Juízes, ele é o nosso libertador. No livro de Ruth, ele é aquela espécie de Boaz, aquele parente próximo que veio para nos redimir. Em 1º e 2º Samuel, ele é ungido de Deus. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Aleluia. No livro de Neemias e no livro de Esdras, ele é aquele que veio para reedificar. No livro de Esther, ele é o nosso advogado. No livro de Jó, ele já cantou, Jó é poesia, não é? Eu sei que o meu Redentor vive, ele é o nosso Redentor. Aleluia. No livro de Salmos, ele é socorro presente na angústia, pelo que não iremos temer. No livro de Provérbios, ele é a sabedoria por excelência. No livro de Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. E no livro de Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. Aleluia. Nos profetas, seja os maiores ou os menores, ele é o Messias que há de vir. Nos evangelhos, ele é o Salvador da humanidade. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Cristo que ressurgiu, é o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, não é? Nas epístolas, seja de Paulo, seja as demais outras, ele é o cabeça da igreja. E para fechar aí, né, no Apocalipse, o último livro, o livro das revelações, o Senhor Jesus, ele é o alfa
Ele é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é a raiz e a geração de Davi. Ele tem a chave de abrir e ninguém fechar, de fechar e ninguém abrir. Aleluia. Então, seja como for, Romanos 11:36 está escrito: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, Jesus Cristo, eternamente. Amém. Amém, meus queridos? Então, só para ter uma noção, o Senhor Jesus aqui, quando abre o texto aqui, o contexto de Mateus 16, aleluia, no verso a partir do 17, ele está partindo ali para a Cesareia de Filipe. E por certo ali, né, e até mesmo em homenagem algum imperador romano, não é? Deveria ter alguma estatueta em homenagem ao imperador A ou ao imperador B. E geralmente quem está em evidência vai chamar a atenção do povo, não é verdade? Alguns acreditam que o nosso presidente da república é um ótimo presidente, outros já acreditam que não. Então basta a pessoa ter evidência para ele ter ou a aprovação ou a desaprovação do povo ou da massa, não é verdade? Porque está em evidência. Então ali, por certo, alguém questiona: Filipe é um bom líder? Não, ele não é um bom líder. E o Senhor Jesus, vendo eles pensarem sobre essas questões, de repente ele chega para o colégio apostólico e questiona: quem que as pessoas por aí dizem ser o filho do homem, né? Da minha pessoa, Jesus falando. E os discípulos respondem: Senhor, alguns acreditam que o Senhor é João Batista, não é verdade? Outros acreditam que o Senhor é Elias, outros acreditam que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E de repente o Senhor Jesus chama a responsabilidade dos apóstolos, questiona-os aos 12: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam de mim? O que vocês falam de mim? E de repente Pedro, ele toma a palavra, sempre Pedrão, né? E fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não fora a carne ou sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus revelara esse mistério ao teu coração. E a pergunta que não quer calar ao meu coração, e quem sabe ao teu coração nessa noite: e nós, Igreja de Cristo em pleno século 21, o que nós dizemos de Jesus? O Senhor Jesus no momento que eu necessito dele, eu o busco. No momento meus de crise, eu corro até ele. Aleluia. Mas será que esse é o verdadeiro significado da nossa existência na terra? Não é? A Bíblia fala que o Senhor Jesus nos criou para o louvor de sua glória. Então o que nós como igreja precisamos dizer? Quem é Jesus? O Senhor Jesus, ele precisa de ser o tudo em nossas vidas. Aleluia. O Senhor Jesus, ele precisa de ser e ter a primazia, ou seja, a superioridade na minha e na tua vida. Aleluia. O Senhor Jesus, sem ele a gente não somos nada. E nós, você que me assiste nessa noite, o que você pensa ou o que você diz sobre Cristo? O que é Jesus? O que Jesus representa para eu? O que o Senhor Jesus representa para você? Uma certa ocasião eu ouvi uma frase, né, de um líder religioso dizendo que o preço que nós estamos dispostos a pagar pelo Senhor vai determinar o quanto ele significa para nós. Aleluia. O quanto o Senhor Jesus significa para você, o quanto ele significa para mim. Não é verdade? E quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, eu vejo Davi, né, um dos maiores reis de Israel, e quando ele vai compor os Salmos de número 110, ele disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aleluia. Então Davi, por ser um dos grandes personagens que passaram ali, né, pelas terras de Israel, ele disse o Senhor ao meu Senhor, quer dizer, ele reconhece,
né, em uma teofania, em uma cristologia, ele sabe que Jesus é o Senhor. Amém ou não? Eu me lembro de Mateus capítulo 3, quando o Senhor Jesus ele vai ao batismo, não que ele tinha pecado, mas para cumprir toda a lei e a justiça. Ele é exemplo em tudo. A Bíblia fala que quando ele desce ali nas águas do rio Jordão, veja bem, o Filho, o Deus Filho está no Jordão na terra, veio do céu em uma forma corpórea de pomba, o Deus Espírito Santo, e repousa sobre a cabeça do Filho. E de repente ouve-se uma voz do céu, o Pai brada do céu: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Quer dizer, o Pai fala: eis o meu Filho amado. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, vem numa forma corpórea de pomba. E o Deus Filho, aleluia, ele está na terra para consumar uma obra de redenção. Amém ou não, meus irmãos? Então que nessa noite, aleluia, pense no teu coração. De repente, pastor Sidney, mas essa mensagem veio com qual propósito? Essa mensagem veio com a finalidade de eu responder para mim mesmo. O que o Senhor Jesus significa? O que eu estou dizendo dele? O que ele representa na minha vida? O que ele é na minha vida? Aleluia. Que ele venha ser tudo na nossa vida. Aleluia. Como diz o salmista no Salmo de número 73, os versos que se seguem ali: não há outro bem além de ti, Senhor. Não há outro ser que eu deseje mais além do Senhor. Quem tenho eu no céu além de ti, meu Deus e meu Senhor? Aleluia. Então que nós venhamos fazer do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o nosso Senhor, o nosso amo, Adonai, aquele que tem o governo da minha e da tua vida. Que nós venhamos fazer do Senhor Jesus, aleluia, o nosso guia, o nosso orientador, o nosso pastor, o guarda de Israel, aquele que não dorme. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele precisa, reverendo André, de ser tudo nas nossas vidas. Nós verdadeiramente precisamos de nos entregar a ele, de espírito, de alma e de corpo, por quanto ele tem cuidado de nós. O que a minha geração diz ser Jesus? O que ele é para eu e para você? O que ele significa para nós? Essa é uma pergunta, aleluia, que há de ficar, sabe, com essas questões na nossa alma, não é? A gente precisa de responder para nós mesmos, aleluia, o que o Senhor Jesus é para nós, o que nós dizemos como igreja que ele é. Ele é apenas, né, como eu estava até ouvindo uma letra de um louvor gospel agora, que na minha história Jesus é o mocinho. Quer dizer, né, muitos louvores hoje do mundo gospel, e o pastor Hernando Dias Lopes fala com muita propriedade, muitos tratam Jesus até como um namorado, não é verdade? Enfim, mas e eu e você? O que ele, ou o que nós dizemos ser ele? Que a resposta de Pedro venha a ser a minha e a tua resposta. Tu és o Cristo, tu és o Messias Rei de Israel, tu és o Salvador da humanidade, tu és o meu Senhor, em quem eu tenho prazer. E para eu finalizar, eu me lembro no Antigo Testamento, quando um escravo, ele trabalhava alguns anos para o seu Senhor, 6, 7 anos, e após esse tempo, ele tinha liberdade de procurar um outro senhor, mas ele tinha prazer de servir esse senhor. Chamava-se os anciões da cidade, e aí furava-se a orelha, e ele seria o servo de orelhas furadas. Por quê? Porque ele poderia ir trabalhar para outro senhor, mas ele tinha prazer de continuar com aquele mesmo senhor. Então ele era o servo de orelhas furadas, porque ele poderia ir embora, mas ele tinha prazer de ficar com aquele senhor. E que no mundo espiritual, eu e você venhamos ser servos de orelhas furadas. Poderíamos ir embora, poderíamos jogar a toalha, poderíamos ir para qualquer outra parte desse mundo,
Mas para onde iremos nós, sendo que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna? Amém, queridos? Então essa é a palavra para o teu coração, para o meu coração. Para onde iremos nós, sendo que só Cristo tem palavras de vida eterna? Amém? Obrigado por nos ouvir aí nessa noite, por estar aí ouvindo essa voz talvez enjoada, né? Aleluia. Mas que o Senhor Jesus, Ele há de se compadecer por mim e por você, há de ter compaixão por mim e por você, e fazer da minha pessoa e da tua pessoa servos melhores adoradores, e que nós venhamos reconhecer, aleluia, quem Ele é nas nossas vidas. Amém? Quero orar com você. Pai, em o nome de Jesus o Cristo, obrigado, Deus, por estarmos aqui na noite do dia de hoje, juntamente com os teus filhos, ó Pai, meu Deus, para magnificar o teu nome e, acima de tudo, Senhor Jesus, reconhecer que o Senhor significa demais para nós. O Senhor é tudo nas nossas vidas, ó Pai, meu Deus. E como Pedro, ele respondera pelo Espírito Santo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, que essa verdade venha a ser, ó Pai, uma constante na minha vida e na vida daqueles que nos assistem na noite desse dia, e que nós possamos fazer do Senhor Jesus, aleluia, o nosso Deus, o nosso caminho, a nossa fortaleza, o nosso pastor, o nosso tudo. Por Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Um beijo no teu coração e tenha aí uma noite de paz, de bênção, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.